A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Fala galera, beleza? Felipe Bahia aqui hoje para mais um programa desse maravilhoso que é o Macaé da Gente. Mas antes de eu apresentar esse convidado, que é um cara que eu estava realmente esperando, para tirar algumas dúvidas, dar um spoiler, vai que eu começo a fazer uma altinha, começo a treinar porque eu tô precisando mais. Antes de apresentar ele, vamos falar o que, gente? Não esquece de se inscrever aqui embaixo, comentar, compartilhar e, é claro, procurar sempre com o @ da Câmara de Macaé no Twitter, que não é mais Twitter, agora é o X, no X, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Pesquisa lá, Câmara de Macaé, sempre com esse @. Comenta, curte, compartilha, porque esse papo hoje, além de ser divertido, descontraído, vai trazer muito ensinamento para vocês. E é claro, hoje eu tô com ele, um cara que está solteiro, mas isso não vem ao caso, meninas, calma. É um cara que ele já foi quase um advogado, ele é meio advogado, vamos dizer assim. O cara é professor, treinador, o cara é multiusos. Hoje eu tô com ele aqui comigo, nesse Macaé da Gente de hoje, com ele, Diogo Guimarães. Fala, Felipe, beleza? Obrigado por receber. Meio advogado pode esquecer isso, se já foi, é passado. Agradeço demais por estar aqui, pela oportunidade. Conseguir falar um pouquinho aqui da minha trajetória, do exercício físico. Acho que vai ser legal compartilhar isso aqui com vocês. Vamos lá, Diogo. A pergunta que eu sempre faço de começo para os meus convidados. Uma pergunta difícil, que vai fazer você refletir. Quem é Diogo? Vamos lá. Diogo é um jovem de 32 anos que descobriu no exercício físico uma mudança de vida. E hoje eu tento ajudar as pessoas a terem um estilo de vida mais saudável, a terem mais qualidade de vida, conseguirem se exercitar e terem mais tranquilidade no dia a dia. Acho que é isso. Mas você sempre foi um cara do esporte ou você descobriu essa fascinação sua depois? Sempre fui muito influenciado pela minha mãe. Então, desde criança, eu sempre fiz muitas atividades. Futebol, judô, natação, várias outras assim, tênis. Eu ia mudando de esporte em esporte, sempre fazia pelo menos um. Então o esporte sempre esteve presente na minha vida, desde novo. Mas e aí, vamos lá, tênis e tal, qual foi o que mais te inspirou assim? Tênis, judô, com os outros também? Você foi um cara muito novo também, né? Começou a trabalhar bem novo, com os 18 anos, mas a gente vai chegar nessa parte ainda. Me conta um pouquinho da sua trajetória de cada esporte desse, fica à vontade. Então, na verdade, o esporte ele sempre foi muito de tempos ali. Eu sempre, durante um tempo, eu me dedicava mais em um. Futebol é algo que eu insisti durante muito tempo, mas eu nunca... Queria ser jogador? Não profissional, porque eu nunca tive habilidade para isso. Mas o tênis eu fiquei durante um tempo também. E aí o futebol ele me acompanhou por muito tempo e depois disso eu engrenei na altinha. Altinha eu pratico até hoje, então acho que o esporte preferido assim, ele vai sempre mudando. Então às vezes eu tô mais para um esporte, mais para outro, mas sempre procurando novas atividades. Cara, altinha eu até tentei, mas cara, não deu para mim não. Eu fiz meia faculdade também de farmácia, entendeu? Fiz 2 anos e meio. Mas, cara, um esporte que eu descobri que eu sou bom é no vôlei, cara. Eu sou muito doido, eu me jogo mesmo, é certo. É um esporte que eu sou bom. Altinho eu já tentei, mas não dá certo não, cara. Tentei, mas não dá certo. Mas, cara, deixa eu te perguntar, Gil. Como é que foi a mudança? O que é que fez te despertar a mudança do direito para o esporte? Vamos ser aquela chave, a virada de chave que você fez assim, pô, isso aqui não é para mim, vou fazer outra coisa, vou focar no esporte, na paixão minha. Como é que foi essa trajetória até a mudança? Como é que foi a aceitação dos seus pais, da sua família? Fala pra ele. Isso é até engraçado, porque na minha época eu acho que tinha muito aquele estigma de que o professor de educação física era um vagabundo. Isso existia muito, isso era muito real.
E aí eu nem cogitava e tinha muito assim, ou você fazia medicina, ou você fazia direito, ou você fazia engenharia, ou você ia ter que ralar muito para não ser bem sucedido. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia muito o que fazer, eu estava bem perdido. A minha vontade na época, assim, o meu desejo principal era ser jornalista esportivo. Então, o esporte já estava inserido ali, eu gostava de escrever, então... Narrador, não sei, era mais a parte de jornalismo ali, de escrever e tudo. Só que eu não via essa oportunidade aqui na cidade, na época, a cidade evoluiu muito, mas na época eu não via essa oportunidade. E aí acabei indo para o direito, porque era algo ali que eu achava parecido em relação à leitura, à escrita. E aí fui levando durante um tempo, fui empurrando com a barriga, até o momento que eu cheguei e pensei, cara, isso aqui não é o que eu quero para o meu futuro, isso aqui não me faz feliz. E eu fazia até uma universidade federal, então para o meu pai foi difícil. Foi difícil quando eu falei para ele, vou largar direito. Para ele foi difícil aceitar, minha mãe super me incentivou. E foi a melhor escolha assim, que eu fiz na minha vida, porque eu de fato me encontrei depois. Cara, hoje em dia, você é um personal de referência. Tava dando uma pesquisadinha lá. Você é um cara de referência hoje, mas até você chegar a esse ponto... Como é que foi a galera no começo? Você falou que a questão do seu pai não teve muita aceitação. Sua mãe, sempre a mãe, normalmente sempre é o que dá apoio a gente, na verdade. Mas me explica, você fez a mudança do direito para o esporte. Hoje em dia, graças a Deus, você é uma referência na sua área. Mas antes, como é que foi os desafios do começo, cara? Porque beleza, parei o direito, vou para o esporte, você é um educador físico. Mas quais foram os desafios até você chegar a esse cara de referência que você é hoje? Foi bastante coisa, teve bastante luta nisso aí. E aí o que eu errei no direito, eu já procurei não errar de novo na educação física. Então, desde o começo eu já procurei estágio para poder ir para a prática, para ver como era. No direito eu não tinha vontade de estudar, então na educação física, desde o começo, eu não me contentava em estudar só para a faculdade. Desde o começo eu já estava fazendo vários cursos na área ali. E aí comecei a estagiar na musculação, já no segundo período, a fazer cursos na área. E aí fui ralando, estagiei em vários locais, fui aprendendo muito, batalhando bastante para poder ir alcançando esse caminho, etapa por etapa, respeitando os processos, entendendo que meu momento ia chegar sempre com honestidade, com sinceridade, falando a verdade, né, para os alunos. Acho que isso é o que faz a gente conseguir crescer. Né? Porque tem professor que engana a gente, você vai ficar big, eu tô big mesmo, mas não big do jeito que ele tinha dito, entendeu? Não, mas tem uma enganaçãozinha que é boa, não, só mais 2, aí a gente faz vocês fazerem mais 10, entendeu? Essa enganação é boa, mas só essa. Mas vem cá, onde é que veio a inspiração da Altinha, da escola de Altinha, até ela se tornar o que é hoje, cara? Como é que nasceu essa ideia da escola da Altinha? Então, a Altinha é um esporte novo, né? Antigamente tinha muito aquele controle, que era o pessoal brincando, mas sem muito objetivo. A galera é boa demais, mano, fazer aquelas paradinhas com o ombro. Eu tenho um amigo meu que treina também lá em Salvador, tem um passe, mas é já o futebol, né? Que tem um passe lá de tipo, o cara pula e bate. Shark Attack. Shark Attack. Na Altinha tem também. Aquilo ali é doideira, aquele negócio também. Ali, cara. Se eu pular aquilo ali, vou quebrar o pescoço. Ali é muita técnica pra fazer aquilo ali, né, cara? Muita técnica. Mas a Altinha, ela surgiu... é o que eu falei, eu sempre gostei de esporte. Então, eu joguei o futebol durante muito tempo. E a Altinha, ela tem uma diferença para mim do futebol que é muito grande. O futebol ele é muito competitivo, a Altinha é um esporte muito colaborativo. E eu sempre fui muito de equipe, eu sempre gostei muito de esporte colaborativo. Acho que por isso que eu acabei me encontrando mais na Altinha do que no futebol de fato. E aí, quando surgiu a ideia da escolinha, eu já praticava Altinha, foi um esporte que eu evolui muito, que quando eu comecei eu era muito ruim. Eu era muito ruim no futebol e na Altinha, mas eu insisti. E aí quando eu estava já quase formando, eu tive a ideia, né? Eu não queria me contentar ali só com a musculação, eu queria alguma coisa, um projeto maior, algo inovador. Normalmente é um caminho que a galera que sai de educação física sempre procura, né? Musculação. Sim. E tal. Você já foi um cara fora da curva. Eu queria musculação, mas mais alguma coisa. Então eu queria inovar alguma coisa, queria procurar alguma coisa que não tivesse. E aí eu procurei o Vitor, que é o meu sócio na escolinha. A gente já é amigo de longa data, ele é uma das referências de Altinha no país, uma das grandes referências de Altinha no país, e a gente fundou a escolinha junto e estamos nessa luta aí. Trazer ele aqui um dia, junto com você, para falar como é que foi essa história da trajetória. Mas sabe, né, gente? O Diogo não é só o cara da Altinha. Ainda tem mais outros empreendimentos. Tem o estúdio de musculação. E você vai me explicar daqui a pouco sobre a questão da corrida.
Mas me fala também como é que foi essa ideia da criação do estúdio de musculação. Ou foi tipo, é um caminho que todo mundo que faz educação física percorre e chega lá. Ou você já vê, porque um estúdio é uma coisa mais diferenciada, né? É um atendimento mais humanizado. Você vai estar mais perto. Como é que surgiu essa ideia do estúdio? E os desafios? É muito bom, muito bom. Então, na verdade, esse caminho depende. Algumas pessoas se contentam ali, às vezes, com dar 2, 3 aulas, ter alguns alunos de personal e ter mais tempo livre. Eu já estava, quando eu tive a ideia de abrir o estúdio, eu já estava com a agenda lotada, então eu começava a atender 6 da manhã, parava de atender 9 da noite. Isso quase todo dia. Né? Eram 12, 13 aulas por dia, eu terminava o dia muito cansado. Eu sozinho já não estava mais dando conta. E aí tinha lista de espera, tudo isso, mas tava difícil e estava ficando cansativo para mim. Então eu estava pensando já, como que será daqui a 10 anos? Eu não vou conseguir ter esse ritmo que eu tenho hoje, novo, de ficar atendendo desse jeito. Então, um dos motivos foi esse. Procurar ter mais tempo e, principalmente, conseguir alcançar mais pessoas. Porque ali eu ficava limitado com a quantidade de pessoas que eu conseguia atender. Eu tinha cerca de 20 e poucos alunos de personal, tinha muita demanda de pessoas querendo e eu não conseguia atender mais pessoas. Então, a ideia do estúdio era ter uma equipe para ter mais profissionais comigo, tendo a mesma linha de trabalho, de pensamento, e conseguir alcançar mais alunos, conseguir compartilhar mais, né, Agora, o esporte. Que loucura, cara. Como é que você faz? É porque eu sou uma pessoa leiga, cara. Eu sou uma pessoa leiga. Como é que você faz? Como é que é o método, tipo, de pessoa para pessoa, ter um tipo de treinamento diferente? Como é que você conseguiu adequar? Porque eu acho que deve ser uma coisa bastante complicada. Parece uma coisa fácil. Não, o cara chega lá, 1, 2, vai mais um, com 1 vira 10. Mas você tem todo um estudo, né, da biomassa da pessoa. E tal. Como é que funciona toda essa preparação do aluno que chega até você? Até mesmo alguém que veja aqui, queira ir lá no estúdio, para a pessoa entender. Que não só eu como leigo, mas outras pessoas que querem entender como é que funciona todo esse processo de você parar, fazer anamnese, montar uma coisa. Me explica aí como é que funciona. Perfeito, Felipe. Então, acho que o ponto principal é a gente entender os objetivos ali do aluno, o que ele está buscando, as necessidades dele e as individualidades dele. Então, eu não posso pensar para você o mesmo treino do que o treino para mim. São corpos diferentes, são objetivos diferentes, mobilidade diferente, a força diferente. Então, quando o aluno procura, a primeira coisa é o que você falou, a anamnese, você conversar, você entender, você entender o que ele está buscando, quais são as dores dele, o que ele quer melhorar. Depois a gente tem que fazer algumas avaliações também para entender o nível ali de treinamento dele. E aí, de acordo com cada objetivo, a gente vai ter diferenças ali no treinamento. Então, o objetivo é hipertrofia. A gente vai ter algumas especificidades ali. É emagrecimento. Então, a gente já vai para alguma outra linha. Performance esportiva, reabilitação, melhora de postura. Então, a musculação, eu digo que ela tem que estar em todos os esportes, né? Tem que em todos os esportes, tudo que você vai fazer, musculação, ela é uma aliada sua. Você falou uma coisa interessante, cara. Não, a musculação não é só para aquele cara que quer emagrecer, mas tipo o cara que quer ficar tipo malhado, ou um cara que quer se especializar também numa corrida. Tem todo um tipo de preparamento diferente para cada coisa. Tipo, posso ser um cara que quer só ficar trincado. Trincadão. Outros que já querem fazer para a questão da musculação, questão de bodybuilding, esses atletas, tipo o Mr. Olímpico, que teve um campeão brasileiro agora, não foi? Teve, Ramondino. Tem todo um tipo de preparação para cada coisa. Pô, isso é muito interessante, cara. Isso aí, a musculação ela é para todo mundo. Desde um adolescente ali, uma criança, dependendo, até o idoso, para ter mais qualidade de vida, para ter independência, principalmente. Tem muito idoso hoje que tem dificuldade de levantar da cama, de conseguir subir uma escada, subir algum degrau. Então, a musculação ela vai ajudar essa pessoa também. Atletas também vão ter treinos específicos para melhorar ali na performance dele. Então, musculação é para todo mundo. Agora, a pergunta que não quer calar. Olhando para mim assim, rapidinho, para eu ficar trincadão para o verão aqui, pro mês de verão em Macaé, tirar a camisa em janeiro, ficar trincado mesmo, barriguinha com 8 gominhos na frente, 4 gominhos nas costas. O que é que você prepara assim para mim? Olhando assim de frente. Janeiro de 27, né? Porque agora não dá tempo, não. Milagre só com Deus. Mas vamos lá. Vamos lá, vai. Hábito e rotina. Então, e sem pressa. Primeira coisa que a gente tem que entender. Por que eu brinquei até de janeiro de 27? As pessoas querem resultado imediato. Há quantos anos você faz exercício físico hoje? Pratico jiu-jitsu. Legal.
E ando pra caramba. Anda muito, beleza. Pratica jiu-jitsu. Andar não é um exercício. Há quanto tempo você pratica jiu-jitsu? Cara, eu já pratiquei muito tempo atrás e tô voltando agora devagarzinho. Tá voltando agora. Então você ficou um bom tempo ali sem praticar nada. Um bom tempo se alimentando mal. E aí você quer um resultado em 3 meses. Não, cara, entendeu? calma aí. Eu tô dando um exemplo, mas as pessoas são assim, pô. E como é que você consegue dar esse choque de realidade pra galera? Gente, não é um milagre, porque tem muita gente que vai pra academia e fala assim, pô, eu quero um resultado. Quero ficar trincado pro verão. Normalmente a galera chega muito nessa ideia, né? Verão tá chegando, eu quero ficar com um corpinho massa. E como é que é você falar, olha, não funciona desse jeito, tem que fazer assim, o resultado não vem milagre. Como é explicar para as pessoas, porque querendo ou não, a questão física mexe muito com o emocional das pessoas. Sim. Como é conseguir falar desse jeito que não deixa as pessoas desmotivadas e tal, como um profissional físico que você é? Então, acho que você tem que sempre falar a verdade, né? Então, não adianta você enganar a pessoa. Não, vamos chegar, vai ficar trincadão pro verão, vai passar esses 3 meses, a pessoa não vai chegar e vai se frustrar. Então, fala a verdade, explica o processo, fala, não, ó, não tem como a gente conseguir esse resultado que você está esperando em 3 meses, mas a gente vai melhorar. Você vai melhorar isso, você vai ter mais qualidade de vida, você vai perder peso, você vai se sentir melhor, seu sono vai melhorar. Então, você mostra para a pessoa ali o que ela vai estar ganhando, além do que ela está procurando. Então, às vezes, o resultado estético ele não vai vir em 3 meses. Ele vai demorar um pouco mais, mas você vai ter várias outras coisas que você vai estar ganhando. Disposição, saúde, qualidade de vida. Vai ter uma melhora estética também, mas tem que entender que é um processo. E tem mais coisas aliadas, né? Não é só o exercício físico. Tem alimentação, tem sono, tem tudo isso também. Tem uma coisa que eu estava pesquisando, que tem 3 tipos de metabolismo de corpo, né, cara? Esquece isso. Não existe? Não, tipo, existe. O ectomorfo, exomorfo, né? Mesomorfo, ectomorfo tem gente e que não endomorfo. entende como é que funciona essa questão do metabolismo do corpo. Isso você falou, esquece isso aí. Esquece isso, eu vou te explicar por quê. Isso é um mito que tem na musculação. Esse estudo, na verdade, do endomorfo, mesomorfo e ectomorfo... Eu digo que o meu é o gordomorfo. Esse estudo ele é um estudo que ele é voltado para a parte psicológica, de comportamento. É um estudo comportamental. Até porque o nosso metabolismo ele é mutável. Então, hoje você está com um pouco acima do peso. Mas se você se alimentar bem, se você fizer exercício, se você tiver rotina, treino, tudo isso, você vai emagrecer. Então, você não tem como mudar do mesomorfo para o endomorfo, um exemplo, sendo que isso é muito mais sobre o psicológico, o comportamento, do que, de fato, o estereótipo ali da pessoa. Eu, por exemplo, eu já tive várias fases de efeito sanfona e está muito ligada à minha rotina. Então, esquece isso. Você falou uma coisa bem interessante, a questão do psicológico, né? Sim. Porque tem muita gente que... vamos trazer um assunto um pouco mais sério. Tem muita gente que, em questão, tipo... problema de trabalho e tudo, às vezes não tem a motivação de ir pra academia, encontra o descanso não, encontra a felicidade em uma barrinha de chocolate que produz muita endorfina, uma coisa que a pessoa fica, pô, legal. Então, como é para conseguir trocar a chave dessas pessoas? Porque eu sei que você é um educador físico, mas querendo ou não, tem a parte de você orientar a pessoa na questão do alimento. E como é que é fazer essa pessoa que tem um viciozinho, igual do chocolatezinho, como é para fazer essa pessoa trocar a chave? Porque as pessoas às vezes podem estar assim, não vai lá pra academia, pro seu estúdio, malha, chega em casa, vê aquele chocolate, cara. Como e dá para as pessoas saberem. Porque percebe, vocês como educador físico, você consegue perceber se a pessoa tá ou não tá evoluindo, né? Como é? E já rolou muito caso desse com você, muita cara. coisa, já aconteceu comigo, inclusive. Então eu tenho propriedade para falar. Mas eu acho que o mais importante é as pessoas entenderem que não é do dia para a noite e também entender que é um processo. Então, vamos lá. Sobre alimentação primeiro. Depois eu vou voltar nisso. Sobre alimentação. Demais, às vezes não é um chocolate ali no dia que vai fazer você perder todo o resultado. Então, se você tiver o resto da alimentação balanceada, você comer um chocolate à noite, ele pode estar inclusive dentro da sua dieta. Então, alimentação, o ideal, procurar um nutricionista para ele poder montar um planejamento alimentar, você entender melhor a relação dos alimentos, quais escolhas fazer e tentar seguir isso. E sobre o exercício que você falou, e tanto para alimentação quanto para exercício, eu vejo as pessoas querendo botar metas às vezes muito altas. Então, já quer começar, não, eu vou na academia todo dia, eu vou seguir a dieta 100%, aí a pessoa faz durante uma semana, depois da primeira vez que ela dá uma escapada, ela desiste. Então, eu gosto de começar com metas menores, eu falo isso para todo mundo. Não começa malhando 5 vezes na semana. Começa
colocando 3 como meta. E se força a cumprir essas 3. Igual alimentação. Não consigo seguir dieta. Começa diminuindo doce, diminuindo refrigerante, diminuindo fast food. Não tenta, às vezes, mudar tudo de uma vez, porque a chance de você fazer isso e você voltar atrás e piorar é muito grande. E o corpo sente, né, cara? Também. Sente. Quando você faz mudança drástica, o corpo acaba sentindo. Exatamente. Também, né? E aí o psicológico na primeira ali já abala. Chocolate. Cara, eu queria fazer uma pergunta meio crítica a você como educador físico, um cara que trabalha da área da saúde. O que é que você acha das famosas canetinhas, que agora virou moda? Tem um novo que agora é o Manjaro, né? O que é que você acha? Tá ajudando? Tá prejudicando a galera? Qual é o seu ponto de vista como um profissional da saúde também? Então, na verdade, para quem tem obesidade, eu acho que ela é muito, muito válida, mas ela não é para todo mundo. Acho que o grande problema hoje é que as pessoas estão romantizando os remédios. Canetinha nada mais é do que um remédio, é um fármaco. Não é uma brincadeirinha. Só que as pessoas estão querendo, às vezes você vê pessoas que não estão acima do peso, mas que estão querendo resultado rápido para o verão, que você estava falando de 2, 3 meses, e aí estão usando de remédios para poder ter o resultado. Só que muitas vezes vai fazer isso sem um acompanhamento nutricional, sem um treino adequado, e aí vai perder o peso? Vai, mas vai ter uma flacidez ali envolvida, depois vai ter todo um efeito rebote disso. Então eu não acho que as canetas, os remédios, eles sejam um problema, mas a gente tem que entender que não é para todo mundo, que são para pessoas que de fato precisam, que estão numa condição ali de uma obesidade, e entender todo o processo também de mudança de hábito. Não é só o remédio que vai fazer você ter resultado, ele pode até fazer você ter um resultado momentâneo, mas tem que ter todo o outro contexto ali de alimentação, de treino envolvido para poder você conseguir manter esse resultado depois. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. A primeira, você acha que dá para usar um remédio ou ainda tô só no exercício ainda, cara? Então, eu acho que a primeira coisa, mudar hábito. Se você quiser o remédio agora, por exemplo, para te dar um incentivo nesse início, eu acho que é válido. Mas você tem que entender que o principal, alimentação, exercício, que você já está fazendo o jiu-jitsu, mas você pode incrementar mais alguma outra coisa aí, musculação, por exemplo, ou alguma outra atividade de cardio, mas principalmente alimentação. Aí eu tenho outra pergunta. Não sei se você vai saber me explicar, mas já fiz uma pergunta para algumas pessoas e no final as pessoas não sabem dizer. Voltando ao assunto da caneta. Qual é o efeito? Você sabe me dizer qual é o efeito da caneta mesmo no corpo? Qual é o efeito que ele tem e tal? Ele é um inibidor de apetite. A caneta, na verdade, ela não foi feita para emagrecimento. Ela foi feita para... Eu esqueci a condição agora. E aí me desculpe. Eu acho que é diabetes, mas eu não vou te dar certeza que eu esqueci agora. Mas ela atua no inibidor. Então ela vai tirar o apetite ali da pessoa e também ela vai fazer com que queime mais gordura. Não queimar gordura por si só, mas vai ter uma perda maior de gordura. Entendi. Ela muda. E aí o que acontece muitas vezes? As pessoas ficam enjoadas ali, têm menos disposição. Então por isso que tem que ter todo o contexto envolvido, entendeu? Mudando de assunto agora, vamos falar da questão da corrida. Uhum. Você é um cara que é um... Educador físico. Educador físico, eu tô brincando com você, cara. Que você tava ligado comigo aqui. Educador físico, servidor público e também coach, não, como é que fala? Consultor de corrida, né? Isso. Como é que veio essa ideia de consultor de corrida? Como é que começou essa ideia? Da onde surgiu? Qual foram os desafios para você chegar até esse grupo? E me explica também o que é, né, cara? Beleza. A consultoria de corrida ela é o mais novo desses negócios, né? É um novo empreendimento. Né? A gente tá com a consultoria há 6 meses. E aí ela surgiu, na verdade, da necessidade de ter alguma coisa mais de cardio ali. E aí eu estava envolvido com o João, que é meu sócio da corrida, que é meu amigo, ele já estava correndo direto. A gente estava conversando que a gente estava vendo que a corrida estava muito em alta, ele estava correndo direto, eu estava achando legal esse movimento de unir pessoas também, que é algo que eu gosto muito. Se você for reparar, todas as minhas atividades, elas são unindo pessoas. E aí a gente conversou, resolveu abrir assessoria justamente para poder melhorar tanto a performance, né, das pessoas na corrida, através das aulas, mas principalmente também sobre o acolhimento, sobre essa transformação, sobre fazer com que as pessoas consigam ter algo a mais. Porque a corrida, eu falo que era um dos esportes mais democráticos que tem. Você precisa de um tênis e de disposição. De vontade, de força de vontade, né? Exatamente, mais nada.
Então, ela é um esporte muito democrático. Tudo bem, você pode ter mais coisas ali, pode ter um óculos, um fone de ouvido, etc e tal. Dá mas um se, diferencial. é, Você mas botar uma música aqui, ó. se você tiver um tênis e vontade, você corre. Então, eu acho isso da corrida, acho isso muito legal. No dia a dia, o que é que te motiva mais em treinar as pessoas? Porque eu vejo você falando que você é um cara que gosta de, tipo, estar junto com as pessoas. Mas o que é que te motiva todo dia você acordar e falar assim, eu vou fazer isso hoje? É saber que eu estou transformando vidas. É eu terminar uma aula ali e eu ver o sorriso da pessoa, a pessoa me agradecendo, pô, você faz diferença na minha vida, você me ajudou muito, eu senti essa dor aqui, hoje eu não sinto mais, eu tinha dificuldade de sair da cama e hoje eu saio. Vários relatos que eu já recebi de aluno, eu tomava tantos remédios e hoje eu não tomo mais, eu estava em depressão e eu venci a depressão, então a gente, de fato, transforma a vida das pessoas, sabe? Através do exercício. E essa é a minha motivação, com certeza. Eu vejo até que você fica um pouco mais emocionado. Fico emocionado. Hoje foi até engraçado, eu vindo pra cá, uma aluna minha, que ela mora nos Estados Unidos. Ela mandou uma mensagem, a gente estava um tempo sem se falar, ela fazia altinha, ela foi morar nos Estados Unidos e começou a fazer consultoria. Ela me mandou uma mensagem hoje que, sem saber de coisas que ela falou, coisas pra mim ali, sem saber que eu tava precisando ouvir. Eu cheguei a arrepiar, assim, e ela agradecendo. Ela falou, você sabe o profissional que você o caminho que você está trilhando, tudo isso. Então, assim, ela me deu uma motivada muito boa. E é isso, é fazer diferença na vida das pessoas. Isso é incrível, né, cara? Não é só... É a questão de você ter empatia com as pessoas, né? Você saber que você está fazendo o seu papel no mundo. Independente, porque, como eu sempre falo, né? Quando você faz o que você gosta, o dinheiro é consequência. O importante é você saber deixar um legado e entender que, pô, eu fiz a diferença na vida daquela pessoa. Como a sua aluna também, que está nos Estados Unidos, que te ligou. Você sabe que ali você tocou a vida dela de algum jeito. E deixou uma marca na vida dela, na verdade. Exatamente, é exatamente isso. Mas vamos mudar de assunto, que foi pra você dar uma... Bebe uma água, respira um pouquinho. Porque, cara, eu quero voltar aos seus 18 anos agora, cara. Quer dizer que você é servidor público há uma carambada de tempo, há muito tempo, cara. Há muito tempo. tempo. Como é que você virou de servidor? Você viu o concurso? Como é que foi esse despertar seu? Vou virar servidor público de Macaé. Me explica. Cara, eu fiquei curioso. 18 anos, cara. Com 18 anos, tem 13 anos já que eu tô na prefeitura. Daqui a pouco tá se aposentando. Vai faltar, vai só mudando, cada vez mais velho para aposentar. Mas foi engraçado, tinha acabado de terminar meu terceiro ano, e aí terminei o terceiro ano. Aí a história é engraçada, eu acredito que tudo acontece por um motivo. Vamos lá, eu sempre fui aquele aluno que tinha muita facilidade de aprender, mas que não gostava de estudar. Eu tinha preguiça de estudar. Meu Deus do céu. Até educação física eu tinha preguiça de estudar. Eu não gostava de estudar para nada. Então, eu levava muitas coisas. Quando eu terminei o ensino médio, foi o primeiro ano do Enem. Foi o primeiro ano. E eu não sabia como funcionava direito. Eu botei lá no SISU, na época, para passar para direito. E aí não fiquei acompanhando mais. E eu lembro que um amigo meu, ele tinha nota mais baixa que a minha e passou um mês assim, ele falou, passei para a UF de Direito. Aí eu falei, então passei também, minha nota estava mais alta que a sua. E aí quando eu fui ver, acho que a partir da terceira ou da quarta fase, você tinha que confirmar a reclassificação. E eu desligado, não confirmei. Olha que doideira, cara. Então, aí eu acabei não entrando na faculdade nesse momento. Mas aí por que eu falo que tudo acontece por um motivo? Tava sem fazer nada e abri o concurso público para Macaé. Acho que foi em janeiro ou fevereiro, foi logo no começo do ano. E aí, como eu tava sem fazer nada ali, tinha acabado o ensino médio, aí o meu padrasto na época foi e falou, pô, abriu concurso pra prefeitura, vamos fazer, você não tá fazendo nada, acabou o ensino médio agora e tal. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer. Fez assim, e aí, tipo, exatamente. Sem pretensões. Eu lembro que eram 3 provas, era uma para a prefeitura de fato, outra para a Fundação Macaé de Cultura e outra para a Secretaria de Esporte e Lazer. E aí eu ia fazer as 3 para assistente administrativo, que era o que todo mundo fazia, assim, que tinha o ensino médio. Só que aí saiu uma errata depois, abrindo vaga para a Defesa Civil, que a Defesa Civil não tinha saído. Aí ele falou, tem Defesa Civil, a escala de plantão e tudo. Aí eu vou confessar, eu nem sabia o que era Defesa Civil. Não sabia o que era, com 18 anos, tinha acabado o ensino médio. O cara tá ali, tipo, é trabalho, vamos lá, Isso beleza, aí. Quero ganhar dinheiro. Aí pesquisei um pouquinho ali o que era, tudo, fiz a prova de concurso e passei. Aí tô há 13 anos lá no Defesa Civil. Cara, e como é que foi, tipo, os primeiros dias, assim, você no trabalho? Porque você era um jovem. Aham. Sua coisa era só estudar,
Você formou, como é que foi assim, tipo, pronto, passei, tô empregado, funcionário público. Como é que foi isso, cara? É até engraçado. Dias? Eu era o caçula lá, né? Porque a maioria do pessoal, tudo mais 30 e velha, pouco, você, 40. Tipo, você era mirradinho quando era mais novo? Era magrinho. É. Essa época magrinho, depois eu engordei, mas era magrinho. E aí eu lá com 18 anos, tinha um outro colega também com 19. E aí no começo foi engraçado, porque quando a gente entrou, a gente teve um mês de curso de formação. E era algo próximo a militar, assim. Não chega a ser igual a militar, mas tem uma pegada ali. Então foi muito bom, assim, aprendi muito ali. Então a gente teve vários cursos de combate a incêndio, primeiros socorros, sobrevivência. Então foi bem desafiador, mas era bem motivante também. E aí é isso. Cara, são 2 perguntas em uma. Qual foi a situação mais complicada que te abalou? Porque 13 anos tem bastante história, cara. Muita coisa. Qual foi a situação mais complicada que te abalou e a situação mais engraçada no seu trabalho na Defesa Civil? Eu acho que é a mais complicada. 2 situações complicadas. Um desastre, né, que teve ali na Ladeira de Santana. Foi no meu 2º ano de Defesa Civil, que teve a morte de uma criança. Então, foi bem trágico, assim. Muitas famílias desabrigadas. Ficou um bom tempo com abrigo e foi uma situação bem trágica, assim. E teve a morte também de um colega nosso, né, que faleceu, um companheiro de plantão. Faleceu por problema de saúde mesmo, mas foi bem triste, assim. O Cláudio Seixas, um grande amigo. E situações engraçadas, assim, acho que várias situações com a minha equipe mesmo de plantão, a gente é muito, muito parceiro. Então não lembro de alguma história agora específica assim, mas tem muita coisa. Normalmente é um ambiente bem tranquilo para trabalhar, né? Bem tranquilo. Cara, o diretor já falou com a gente ali, o Wagner, falou que já tá encerrando o programa. Passou muito rápido, muita cara. Coisa. Essa câmera é sua, cara. Eu quero que você deixe as suas considerações finais, deixa seu Instagram, deixa seu número se a galera quiser procurar para uma das suas 1001 atividades. Fica à vontade, a câmera é sua, cara. Show de bola. O pessoal até zoou que eu sou o avô do Cris, não sou o pai não, de tanto emprego. Não tem um emprego, não, você tem vários, 4, né, cara? Não sei como é que você consegue se adequar a todos esses aí, né, cara? É organização, mas dá certo. Depois eu vou pegar uma consultoria com você, cara. Tá, show de bola. Mas obrigado Felipe, obrigado a todo mundo que acompanhou. Acho que a minha ideia principal é o que a gente trouxe aqui, de trazer um pouco da minha rotina, que isso consiga motivar pessoas a mudarem os hábitos, a terem mais qualidade de vida, que consigam se exercitar. Então, se você está desanimado hoje, se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, tenta criar forças e levantar, comece aos poucos, vai respeitando o processo, procure ajuda de amigos e principalmente de bons profissionais para poder te auxiliar nessa jornada. Minha vida transformou através do exercício, eu digo isso com propriedade, eu espero que as pessoas consigam enxergar isso também, que o exercício físico ele salva vidas. Sua rede social, cara, sua rede social. E o seu número que alguém quer te procurar. A rede social lá no Instagram, @odiogoguimarães. Pode seguir lá tem todos. Tem a escola de altinha também, tem o estúdio, tem assessoria de corrida, lá você acha tudo. Então pode me seguir lá, acompanhar e brigadão. E é isso aí, né, galera? Mais um programa com essa pessoa incrível. E já deixando aqui avisado que eu vou querer a parte 2. Quero que você venha de novo, retorne junto com o seu sócio. Pra gente ter uma conversa e você explicar um pouco mais sobre um dos seus... Dá pra valer uns 5 programas, cada um com cada empreendimento seu, viu, cara? Gostei muito de ter você aqui, de verdade. Muito obrigado. Cara. E tô te esperando na altinha. Eu vou lá, vamos marcar pra chegar lá. Então, beleza. Vai me ensinar? Com certeza, com certeza. Vou conseguir fazer aqueles do Shark também. O Shark é um processo. Eu tô aprendendo agora, depois de 10 anos jogando. Ixi, rapaz. Mas vai fazer muita coisa, letrinha. Isso aí. Então é isso, né, gente? Esse é o Macaé da gente, que traz gente como a gente. E não esquece, compartilha, comenta, se inscreve. Segue o Instagram desse cara, mano. Você tem preguiça de ir pra academia? Vai fazer uma altinha. Tem preguiça de fazer uma altinha? Vai fazer uma corrida, pô. Tem preguiça de fazer uma corrida? Pelo amor de Deus também, né? Vai fazer alguma coisa. Começa com alguma coisa, pelo amor de Deus. Gente, muito obrigado. Esse foi o Macaé da gente. Não esquece de compartilhar, comentar, escrever. E coloca aqui nos comentários qual é o esporte que você está praticando hoje em dia. Não vale levantamento de garfo, pelo amor de Deus. Mas isso aí, gente. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu.
A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.